Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Este mês, hoje é o primeiro dia de março, então nós estamos iniciando uma série nova. O Repórter Sindical sempre, mensalmente, é feito por meio de séries e temáticas, que a gente chama de temáticas. Em fevereiro, nós tratamos da relação entre sindicalismo e religião, e religiões. O que ocorre? A base da sociedade brasileira está mudando de religião. Era 90% católica, hoje já 35% dessa base é composta de evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais. E o movimento sindical não conversa com esse povo. Aí eles vão lá entre os pobres, os candidatos a deputado da bancada da Bíblia, e pedem voto para os pobres. Os pobres, protestantes, crentes, movidos pela fé e boa fé, votam nesses caras. Chega em Brasília, eles votam contra os pobres que os elegeu. Então é preciso conversar, o movimento sindical precisa conversar com os anglicanos, com os metodistas, com o pessoal da igreja do Bispo Macedo, do Valdemiro, com a Assembleia de Deus, com a Cristã do Brasil. Nós precisamos conversar com esse povo, porque aquele crente pobre, o que ele precisa? De emprego, de salário, segurança, saúde, educação, saneamento básico. O que um católico precisa, um espírito precisa, enfim, o que um ser humano da época moderna, um urbanoide, precisa. Então nós precisamos nos aproximar desse povo e fizemos 3 excelentes programas aqui, eu quero crer. Hoje nós vamos falar sobre sindicalismo e poder público, vamos falar um pouco da relação de dirigentes sindicais com cargos, ou cargos eletivos, ou cargos nomeados no executivo, ou posições dentro da máquina do Estado. E o nosso convidado é muito experiente, eu considero que talvez no sindicalismo brasileiro seja o quadro mais preparado, porque teve formação teórica, experiência internacional, etc. E também tem experiência como deputado e em funções executivas. É o Luiz Antônio de Medeiros, sindicalista metalúrgico, deputado federal entre 99 e 2007, foi secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, foi superintendente do trabalho aqui em São Paulo, a ex-DRT, dirigiu a Secretaria Nacional de Coordenação da Subprefeitura durante a gestão de Fernando Haddad e é fundador da Força Sindical. Tudo bem com você, Medeiros? Tudo bem. Coisa pra caramba, hein? Também eu já tenho uma certa idade, Enfim, né? você já passou dos 35, né? Já estou chegando lá, né? E tudo bem com você? Saúde boa? Planos? Projetos? Tudo bem, estou trabalhando muito, eu ajudo lá o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Você é diretor do sindicato? Sou vice-presidente do sindicato. Olha aí. Né? E eu acho que o sindicalismo agora está passando por uma fase muito difícil, muito contraditória, então estou lá procurando, com a minha experiência, ajudar o sindicato, né? Ajudar o presidente Miguel, né? Atuante, então, bom presidente. Bom presidente, presidente atuante, inovador, batalhador. Então, estou lá. Precisa trabalhar sempre, né? Quando a gente não trabalha, Franzi, a gente enferruja. Sim. Eu tenho um pavor de enferrujar. Né? E você, então eu ando muito, tá certo? É verdade que você acorda às 5 da manhã e vai fazer ginástica? Eu acordo às 5 da manhã não porque eu seja melhor do que alguém, é porque eu não durmo depois das 5, né? Mas eu durmo muito cedo. Olha aí. Né? Se eu, às vezes, estou assistindo o Jornal Nacional, por exemplo, eu embarco já, durmo e aí acordo cedo. Isso é bom, né? Que beleza. É. Como eu invejo as pessoas que têm bom sono, hein? Meu sono é terrivelmente picadinho e aí eu durmo mal com regularidade. Luiz Antônio Medeiros, temos aqui também nos acompanhando no programa, como todo repórter sindical, nossa Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite a você, boa noite, Medeiros. Boa noite a você também, internauta que nos acompanha em mais um repórter na web. Envie suas perguntas, estou aqui aguardando, já recebemos diversas perguntas durante o dia, mas você pode mandá-las em nosso WhatsApp, que é novo, anote aí o número 011 974 71 90 71. Vou repetir, 974 71 90 71. Também você pode enviar sua pergunta através do nosso Facebook, estamos ao vivo em facebook.com/João Franzin. Ou também você manda sua pergunta aí pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br.
envie da forma que preferir. Muito obrigado e até mais. Aguardo sua participação. Eu vi agora pelo meu celular, né, tocou aqui, acendeu a tela. É o Mazola, um jornalista amigo meu do Rio de Janeiro. Mazola, eu ligo para você depois, viu? Depois das 9. Medeiros, você foi deputado e como é que foi a experiência de ser deputado no meio daquelas cobras criadas todas? Deu para implementar algum projeto? Deu para encaminhar assuntos de interesse da população? Deu para, digamos, atender os trabalhadores? Como é que foi a experiência no parlamento? Foi boa a experiência no parlamento, foi boa. Eu comprei uma briga lá que ficou célebre, ficou famosa, que foi o combate aos produtos piratas, não? Me lembro. Se lembra, né? Lembro. Porque o produto pirata pode ser um remédio falsificado, não é? Pode ser um brinquedo que a criança morde o brinquedo e se contamina. Sim. Não paga impostos. Não gera emprego. Não dá emprego e atrás da pirataria tem sempre uma quadrilha. Então, eu comprei essa briga e nós fizemos uma CPI. Sim. Né? Chegou a ter uma CPI? Eu não me lembrava disso. Eu fui presidente da CPI da pirataria. Olha, no Congresso Nacional. Tá. Fui presidente e nós investigamos a grande quadrilha de São Paulo comandada pelo senhor Lau Kishung, né? Sim. Eu gravei, né? Ficou famosa essa gravação. Ele tentou me comprar, né? Me ofereceu 2 milhões. Eu denunciei para a Polícia Federal também gravou. Ele acabou sendo preso e acabou sendo condenado, tá certo? Tá. Mas ele está aí, ele continua aí. Eu acho que ele está mais rico hoje, não é? Do que naquela época, né? E por que combater a pirataria? Porque ela destrói empregos. Sim. Não é isso? Você e destrói a economia nacional também. Destrói a economia nacional. Então, eu, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu estava sempre acompanhando essa questão do emprego. Sim. Tinha um projeto de emprego, uma bandeira no Congresso de Emprego. Então, acho que a experiência foi uma experiência boa. Fiquei 8 anos lá, não é? Sim. E depois trabalhei fora nos governos, trabalhei no Ministério do Trabalho, não é? Mas a experiência foi positiva. Eu comprei a bandeira do emprego. Entendi. Né? E lá eu fiquei. E outros projetos também importantes para garantir, por exemplo, a estabilidade do cipeiro, né? Tá. O cipeiro é uma função muito importante dentro de uma empresa. Sim. Não é? É a pessoa que fiscaliza, vela pela segurança no trabalho, para que as pessoas não se acidentem. O Brasil sempre foi campeão de acidentes de trabalho, e você tendo uma legislação que hoje tem, eu participei dessa legislação, que dê garantias para que o cipeiro possa realmente trabalhar. Ele não seja um ente patronal e também não utilize a CIPA como se fosse um sindicato. Ele utiliza a CIPA para fiscalizar as condições de trabalho dentro das empresas. Perfeito. Né? Eu quero registrar que ontem, dia 28, Dia Mundial que marca o Dia Mundial de Combate à Lerdorte, aos acidentes de trabalho. E o Nildo Queiroz, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos e presidente do DIESAT, fez 5 assembleias em 5 fábricas diferentes, começou às 5 da manhã, parou 7, 8 horas da noite, justamente para fazer esse trabalho de conscientização. Conscientização, fazer as pessoas trabalharem com equipamento, né? Talvez as pessoas não gostam de trabalhar com equipamento, né? Mas tem que trabalhar com equipamento, a empresa tem que dar equipamento, tem que dar condições boas, tem que não só pagar a insalubridade. O importante não é pagar a insalubridade. O importante é que não seja insalubre. Não é isso? O local de trabalho não seja um local insalubre, com barulhos, com produtos químicos que degradam a saúde da pessoa, tá certo? Perfeito. Ainda bem que no Brasil foi proibido o amianto, né? Sim, sim. Não é? Agora recentemente. Agora recentemente, mas o Brasil foi um
últimos países a proibir o amianto. No mundo todo o amianto proibido, exceto no Brasil, e que causou muita doença, né? Muita doença respiratória. Doença respiratória, as pessoas pegavam câncer irreversível, né? Imagina você ter amianto na proteção da tua casa, né? Na cobertura da tua casa, na caixa d'água de amianto. Puxa vida, isso mesmo Infelizmente, a maioria das caixas d'água no Brasil era de amianto. Sai uma película daquela, uma parte daquele amianto, uma pessoa quebra o amianto e contamina. Contamina, respira e contamina. Mas o lobby era muito grande. Entendi. O lobby impedia de que fosse proibido o amianto no Brasil. Ou seja, foi proibido. Foi luta de muita gente. Eu lembro de uma, você vai se lembrar de uma auditora do trabalho chamada Fernanda. Essa mulher teve uma grande luta nela, ela recebeu prêmios internacionais porque ela realmente fazia uma caça ao amianto, mas o lobby comprava todo mundo, é impressionante, né? Comprava todo mundo. Só ficou até agora o amianto, até pouco tempo, por causa do poder do lobby de comprar. Não é isso? Este ou aquele... Apoios e votos. Apoios e votos. Apoio e voto, tá certo? Medeiros, voltamos já com o Luiz Antônio de Medeiros, dirigente sindical, fundador da Força Sindical, líder metalúrgico, foi deputado, exerceu várias funções públicas por mandato ou por indicação, por delegação de governantes, e que hoje fala com a gente sobre a experiência, sua experiência e de outros no poder, em cargos de poder. Nós vamos parar um pouquinho a fala para que entrem as perguntas, que o programa a gente procura fazer ele interativo, para que tenha dinâmica e as pessoas possam fazer aqui as suas perguntas, interrogações, também nos contestar, né? Não são obrigados a concordar com a gente. Verdade. Vamos lá, Ariane? Vamos dar início com a pergunta do Miguel Torres. Obrigado, Miguel, por sua pergunta e participação. Ele é presidente da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, também do sindicato da categoria em São Paulo e vice-presidente da Força Sindical. O movimento sindical tem debatido a necessidade de elegermos neste ano deputados estaduais e federais comprometidos com os reais interesses da classe trabalhadora. Qual é a sua opinião, Medeiros? Opa! A minha opinião, as pessoas sempre me perguntam, não é, se eu vou ser candidato. Miguel, um grande abraço, Miguel, nosso companheiro, eu sou um dos vice-presidentes dele, não é isso? E Miguel é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e é um grande sindicalista, né? E as pessoas sempre perguntam se eu vou ser candidato. Aliás, né? eu pergunto, você vai ser candidato? Eu acho que não. Por quê? Porque a eleição está muito cara, meu amigo. Tá. Hein? Tá. Hein? Virou um clube de rico. Virou um clube de rico. E somente agora a lei permite que as pessoas usem o próprio dinheiro ilimitadamente na eleição. Sabia disso? Sim, sim. Hã? Sim. Então, se um empresário ele vai ser candidato a deputado federal, ele pode usar dinheiro dele, usar dinheiro da empresa dele fazendo campanha. Se ele gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, infelizmente, isso vai favorecer aos empresários. Mas eu acho que nós temos que enfrentar o desafio, Miguel. Nós temos que ter candidatos, não é isso? Nosso, tá vendo? Gente talvez até mais jovem, né, tá certo, do que eu, que é sangue novo, é oxigênio, eu vou ajudar. E que é importante, não é? Os empresários, nada contra os empresários vão botar muita gente lá. Os donos de terra, agrobusiness, o agronegócio, perdão, vai botar muita gente lá. Não é isso? A bancada da bala vai botar muita gente lá. Os pastores vão botar muita gente lá defender os seus interesses. Nós temos que enfrentar esse desafio, temos que botar gente comprometida com os sindicatos, tudo bem? Sim. E que assine uma carta de intenção com o sindicato. Porque não, você disse, o cara é eleito pelo pastor, vota por gente pobre, chega lá, vota diferente. Vota, né? Contra os pobres. Vota contra os pobres. Mas no sindicalismo também acontece isso, tá certo? Verdade. Eu acho que o cara tem que assinar uma carta compromisso. Tá. Hein? Sim. Registrar.
Sim. Não é isso? Uma carta compromisso, de que ele vai defender estes interesses aqui, ó. Você vai defender isso aqui, meu filho. Tá bom? E não só isso, mas também ver o passado das pessoas, Sim, né? sim. Né? Mas tem que botar, porque, olha, vai ter problema de previdência, não tem jeito, vai ter a previdência, vai ter rediscutida lá. Quem vai ser o próximo presidente? Não é isso? Se for o Ciro Gomes, se for o Lula, se for não sei quem, o Alckmin, o Bolsonaro, não sei quem, né? As questões da previdência vão estar na ordem do dia. Sem dúvida. Né? Vão estar na ordem do dia lá. Então, tem que ter alguém que saiba negociar, que saiba defender um projeto, saiba defender uma proposta, não o radicalismo de que não tem que fazer nada, tem que deixar tudo como está. Não dá para deixar como está. Não dá para deixar como está. Então, tem que ter mudança? Tem que ter mudança. Mas mudança levando em conta os direitos das pessoas humildes, das pessoas necessitadas. Né? A mudança do Temer agora, ela afetava os mais humildes dos humildes. Cortava a pensão de viúva. Um absurdo. Mexer com a viúva, cara. A Impressionante. viúva fica sem o marido e fica sem a pensão, Temer. Que é isso, meu Deus do céu? Vai mexer com a viúva, cara. E aí ela, para ficar com a pensão, porque, o Franzino, a pensão do marido, não é sempre maior do que a aposentadoria da viúva. Sim. Porque o homem sempre ganha mais, não é isso? É verdade. É isso, ganha mais. Então, ela, para pegar a pensão dele, ela teria que abrir mão da aposentadoria dela. Sim. Meu filho, eu vou abrir mão, mas vai abrir mão dos 30 anos que você trabalhou, cara? A mulher trabalhou 30 anos, para onde é que vai esse dinheiro? Para onde é que vai esse dinheiro? Pois é, ela contribuiu. Ela contribuiu 30 anos, ela tem direito. Entendeu? Ela tem direito a isso. Mas ela tem que abrir mão para pegar uma pensão um pouco maior. Então, a reforma do Temer mexe no pequeno. É problema de insalubridade. As pessoas não sabem. Vai ter... Para você ganhar insalubridade, periculosidade... O cara que trabalha em Minas, a pessoa que trabalha subindo poste, não é? Vai ser muito difícil se essa coisa for aprovada. Então tem que ter gente lá. Perfeito. Tem que ter gente lá. Aliás, o sistema público de saúde hoje, o sistema público do governo federal tem muitas informações. Hoje você tem que saber o caminho das pedras. Eu pedi para o Walter Félix, que trabalha com a gente na agência, para levantar qual é o valor da aposentadoria do Temer. Eu não estou dizendo que é isso que ele recebe. R$ 45.055,99. Como é que um homem que tem direito a receber R$45 mil quer impor à dona Judite, a minha mãe, que tem 90 anos, que ela receba R$ 1.200, que era do meu pai, e abra mão do salário mínimo dela, que se aposentou por idade? É de absoluta desumanidade isso, Medeiros. Desumanidade. E ele se aposentou aos 55 anos de idade, né? Pois é. Hein? Pois é. Que moral tem um homem desse para, não é isso? Ir em cima de direito adquirido das pessoas, né? Correto. Vamos voltar a falar daqui a pouco sobre este e outros assuntos. Tem agora a participação do DIAP. O Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, que você conhece muito bem, ele programa sim, programa não, ele participa e manda uma mensagem de Brasília. Vamos ver do que fala o Toninho desta vez. Vamos lá? Olá, Franzinho. Aqui é Toninho do DIAP em Brasília, esta semana comentando o enterro formal da reforma da Previdência. Após um intenso trabalho feito pelos trabalhadores do setor privado e principalmente pelos trabalhadores rurais e servidores públicos, finalmente o governo desistiu da reforma da Previdência e arrumou, para tanto, um pretexto que foi a intervenção no Rio de Janeiro, que impede que se volte emenda à Constituição enquanto perdurar esse período de intervenção. E tudo leva a crer que na atual legislatura não haverá mais deliberação sobre esse tema no Congresso. E o governo, então, adota uma agenda que é extremamente preocupante também do ponto de vista dos trabalhadores, que é uma agenda voltada para o desmonte do Estado e para a chamada melhoria do ambiente de negócio.
que consiste basicamente em vender ativos das estatais brasileiras a preço de banana no momento de dificuldade como esse, como é o caso da Eletrobras e uma série de outras proposições que têm o objetivo de facilitar ainda mais a vida do setor empresarial. E olha que o governo do Michel Temer já deu grandes presentes ao setor empresarial, especialmente ao sistema financeiro, aprovando, por exemplo, uma reforma trabalhista que precariza as relações de trabalho e uma terceirização generalizada. Então, devemos ficar muito atentos, não devemos ficar apenas comemorando o enterro da reforma da Previdência. Temos que ir em cima dos parlamentares e evitar que se aprove essa agenda que é antinacional e contra os direitos dos trabalhadores. Um abraço e até a próxima. Muito bem, Toninho, muito obrigado. Eu sempre brinco com meus amigos, eu digo assim, quando você quiser saber de alguma coisa de Brasília, de verdade, você liga para dois caras, pro Renan Calheiros e pro Toninho, tá? Só o Toninho do nosso lado, né? Sempre. Não, o Renan também às vezes do nosso lado. Tá bom. Luiz Antônio de Medeiros, hoje abrilhantando aqui o nosso programa, abrindo a série que discute a relação entre dirigentes sindicais, sindicalismo e poder público, e deputados, sindicalistas foram deputados, vereadores, secretários, tiveram funções executivas, que é o caso do Medeiros, que já fez muita coisa nesta vida, embora tenha apenas 34 anos de idade. Eu queria chamar perguntas novamente com a nossa Ariane Soares, para que as pessoas que nos prestigiam possam fazer as suas intervenções. Pode ser, Ariane? Pode. Intervenção no sentido democrático, tá? Eu falo a palavra intervenção agora. Que intervenção é essa? Não, é o debate democrático. Vamos dar continuidade então ao debate. Quem mandou a pergunta aqui hoje à tarde foi o Luiz Carlos Mota, ele é presidente da FEComerciários. Ele diz assim: Medeiros, a sua avaliação, além das questões sindicais e trabalhistas, quais seriam as principais contribuições que os sindicalistas que são candidatos a deputado federal poderiam oferecer à classe trabalhadora? Olha, eu sou, respondendo ao companheiro comerciário e ao Miguel, eu sou absolutamente favorável de que você ponha candidatos e candidatos com compromisso, sobretudo no que diz respeito à previdência social, relações do trabalho, terceirização, não é? Geração de emprego, pessoas que realmente tenham compromisso. Agora, não adianta cada sindicato, não é isso, colocar um candidato. Eu acho que teria que se unir uma frente de sindicatos, tá certo? Para apoiar um candidato, outro candidato, tá? Mas com compromisso, as pessoas com compromisso. Por exemplo, eu acho que o sindicato dos comerciários não devia ter, esse aqui é o candidato dos comerciários. Ele deve ser o candidato dos comerciários, dos testes, dos gráficos, tá certo? De parte do funcionário público e assim por diante, porque a concorrência é muito grande. Se a gente encher de candidato sindical, não é? Vai pulverizar muito, vai dividir os votos e acaba não elegendo ninguém. Tem que, se São Paulo elegesse 2 ou 3 pessoas de compromisso com os sindicatos, eu acho que já seria muito bom. Perfeito, perfeito. Luiz Antônio Medeiros, vamos falar um pouco aqui do tempo em que você foi da Superintendência do Trabalho. Eu me lembro que eu fui à sua posse. Isso. E você fez um discurso que você ia, no bom sentido, colocar, eu nunca me esqueço disso, o Ministério do Trabalho na rua. Não ia ficar aquela coisa burocrática, encarquilhada. E você, de fato, fez. Eu me lembro logo que teve um acidente, você foi, acho que para Leme, para Araras, um lugar desse. Isso. Depois caiu um bendito guindaste que no Taquerão, você foi para cima também. E, ao final, eu fazia o programa lá na TV comunitária e eu te chamei para você fazer um balanço, você fez um balanço positivo. Mas vamos aproveitar aqui e sintetizar como é que foi aquele período na antiga DRT. Foi muito bom. Foi produtivo? Foi muito produtivo. Eu fui o superintendente do Ministério do Trabalho, o antigo delegado do Trabalho aqui em São Paulo, e o Ministério do Trabalho ainda joga um papel, ainda tem uma autoridade. Tanto é que antigamente o superintendente chamava-se delegado do trabalho. Chegou o delegado do trabalho, entendeu? As pessoas respeitavam. Então, mas os últimos delegados, não foi difícil, porque os últimos delegados do trabalho eram burocratas, né, que sentavam lá, não tinham nenhum projeto, não tinham nenhuma proposta
e ganha-se um salário razoável, tá certo? Então eu substituí um pessoal burocrata. Tá? Então eu realmente levei a superintendência para as fábricas respeitam. Se o superintendente do Ministério do Trabalho chega numa greve, né, ele pode fazer uma intermediação, ele pode fazer uma negociação entre as partes. Entendi. Eu acho que eu, como superintendente do Ministério do Trabalho, não chegava lá e dizia, olha, eu estou absolutamente a favor dos trabalhadores contra a empresa. Isso não era papel Sim. meu. Isso é papel do dirigente sindical. Sim. Eu ia lá para conciliar, juntar as partes de forma a fazer um acordo bom para ambas as partes, tá certo? O Almir Pazianotto, quando ministro do Trabalho, fez muito isso. Né? Infelizmente, o Magre foi pouco tempo ministro do Trabalho, Sim. mas eu me lembro que o Almir Pazianotto, greves de Paulínia não, você lembra aquela greve rural Sim. de, como é que é o nome do lugar, cara? Guaíba? Guaíba. É. Trabalhadores Rurais de Guariba. É. Guariba. Guariba. Não é Guaíba. Guariba. É. Tá? Foi a primeira greve de trabalhadores rurais no estado de São Paulo. Milhares de pessoas. O Almir fez conciliação. Eu também buscava fazer conciliação entre as partes, mas ativamente. Quer dizer, botava o papel do Ministério do Trabalho para conciliar as partes, tá certo? Ah. Quando tinha grandes problemas, por exemplo, quando estavam construindo o Corinthians, Sim. um guindaste caiu e matou Acho que 2 trabalhadores, se não me engano. 2 trabalhadores, tá certo? Depois teve uma parte da arquibancada também que Sim. desabou, tá certo? E tudo era feito para a Copa do Mundo. Tinha que correr, não é verdade? Tá. Rapidamente, porque a Copa estava aí. Tá? Então, fazia-se de qualquer jeito. As pessoas trabalhavam 24 horas. Da Odebrecht trabalhavam 24 horas para entregar. Eu cheguei lá e interditei. Não, aqui não vai trabalhar desse jeito. E você tinha poder de Estado para isso? Eu tinha poder para isso, claro, com o superintendente, com o auditor fiscal, tá certo? Eu dava suporte ao auditor. Quem realmente faz a interdição é o auditor, tá certo? Mas nada como ter o superintendente do Ministério do Trabalho ali ao lado. Porque aí é a presença da autoridade. Presença da autoridade e interditei uma parte do estádio do Corinthians. Algumas pessoas, você é anticorintiano, isso e tal. Não, eu sou corintiano, tá certo? E gosto muito do Corinthians, mas eu não posso confundir ser corintiano com, não é isso? Com autoridade, Sim. não fazer minha autoridade. Uma das coisas que eu fiz também foi, São Paulo teve uma greve de ônibus, lembra? Lembro. Teve uma greve de ônibus, trabalhadores de um lado, empresários do outro. Eu chamei na superintendência do Ministério do Trabalho. Me lembro. Hã? É verdade. Chamei o 90, que era presidente do sindicato, não é certo? Chamei os empresários, né? E procuramos fazer uma conciliação. Teve algumas garagens que não aceitavam a proposta. Eu fui de madrugada nessas garagens, reuni o pessoal dos ônibus, fiz assembleia com os trabalhadores, sempre de uma maneira transparente, sem enganar ninguém. Ou vocês aceitam, se não aceitam, vamos buscar um caminho, tá certo? De forma a ter um acordo que os trabalhadores não voltassem de cabeça baixa. Não adianta voltar de cabeça baixa. Claro. Às vezes as pessoas voltam de cabeça baixa para trabalhar, mas isso é um acordo que ele não se prolonga ao longo do tempo, porque o trabalhador voltar humilhado para trabalhar no ônibus, imagina. Sim. Sim. Não há uma categoria tão difícil, não é um trabalho tão difícil quanto o motorista de ônibus em São Paulo. Pois é. O motorista de ônibus em São Paulo, ele fica no congestionamento, Sim. ele atende as pessoas. Verdade. Tá? Buraco. Eu ando de ônibus. Você sabia que eu abandonei automóvel? Você tinha me falado. Abandonei. Metrô, ônibus ou a pé agora? Não ando mais de automóvel. Eu ando de metrô, né? De metrô e de ônibus, tá certo? Pois eu não pago metrô nenhum, eu já tenho o direito a pagar. Olha, aqui. Isso é uma vantagem extraordinária. Medeiros, que bacana. Então eu ajudei a fazer Sim. isso, então eu me orgulho desse momento. Então quer dizer que o seu perfil acho que é mais de executivo do que legislativo, não é não? Eu também gosto muito do executivo. Pegar e fazer.
pegar e fazer. Mas isso é meio cabeça de metalúrgico, né? Ir lá reunir as pessoas, tá certo? Né? Porque metalúrgico lida com as coisas práticas, né? Com o dia a dia, né? Não tem muita de ajudar as pessoas, né? Tá. Franzino, não existe coisa melhor no mundo do que ajudar as pessoas. Né? O que te deixa feliz? Né? O que te faz feliz? O que me faz feliz é poder ajudar uma pessoa, não é isso? Sim, fazer com que a pessoa saia alegre, saia contente, tá certo? Não é isso? Ver uma criança andando de bicicleta, entendeu? O trabalhador foi acidentado, você vai lá, socorre, o empresário manda embora o cipeiro, você lá readmite. Certo, não é? certo. Não é? Isso me deixa feliz. Portanto, executar é muito bom. Perfeito. É a curto prazo. É. Você vê ali na hora, né? Correto, correto. Medeiros, Luiz Antônio Medeiros, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Tem uma reportagem, sempre tem uma externa. E foi uma entrevista que acho que foi eu mesmo que fiz, com o doutor Cristiano Meira. Ele é advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura e conhece muito bem o novo presidente do TST, o doutor João Batista Brito Pereira. Aí eu perguntei ao Cristiano, foi a matéria que eu fiz, o que é o TST, como é que funciona, etc. E a matéria tem um caráter um pouco didático, porque, claro, nós somos do meio, nós sabemos que é uma vara do trabalho, um tribunal regional, um TST, etc. Mas as pessoas, de modo geral, não têm muita ideia. Então, sempre procuramos fazer coisas mais didáticas. Vamos lá? Nós nos encontramos hoje num evento sindical em São Paulo. Eu vou falar com o doutor Cristiano Meira, que é um advogado da Confederação CNTEEC e que trabalha para outras entidades também. Eu queria falar com o doutor Cristiano sobre o TST. As pessoas conhecem, geralmente, as varas do trabalho, conhecem os tribunais regionais, da 2ª região, da 15ª, aqui em São Paulo, mas não tem ideia do que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O que exatamente faz o TST, doutor? Ele organiza a jurisprudência que vai para todo o Brasil. Então é formada por 27 ministros, oriundos da carreira do Judiciário, do 5º Constitucional, vagas da Advocacia e do Ministério Público. Então ele tem a função de pacificar a jurisprudência, ou seja, cada juiz tem a sua liberdade de decidir na vara e nos tribunais regionais, mas o TST ele unifica essas decisões para ver qual é a posição que pode servir de base para todo o Brasil. Bem, quanto ao TST, até final de fevereiro permanece na presidência o ministro Ives Gandra Martins Filho, que é conservador, muito conservador, e muito aliado e alinhado às teses do mercado, às teses privatistas, digamos assim. Agora virá um novo juiz, doutor João Batista Brito. Eu queria saber do doutor Cristiano, que tem militância no TST, que transita muito nessa área das cortes, né, de última instância do trabalho, que expectativa que ele tem a respeito dessa mudança e se a mudança enseja uma melhoria para os trabalhadores, uma possibilidade de melhoria. Realmente, Franzinho, os dois são oriundos da vaga do 5º Constitucional, são ex-procuradores, subprocuradores gerais do trabalho, né? São pessoas amigas, queridas, mas de fato, com a chegada do ministro Brito Pereira, o trabalhador pode esperar, sem dúvida nenhuma, um grande acesso ao tribunal. Eu estive com o ministro Brito Pereira antes da sessão de terça-feira, né, antes da sessão do pleno, e conversei longamente com ele, e ele garantiu que nos primeiros dias que vai se iniciar depois da posse, ele vai chamar as entidades de trabalhadores, vai chamar os empregadores para uma conversa e abrir as portas do tribunal para o trabalhador. Portanto, temos uma perspectiva de diálogo, de portas abertas, é isso? Sem dúvida nenhuma, o ministro vai se colocar de portas abertas a receber o trabalhador. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje iniciando a série do mês de março, que trata de sindicalismo e poder público, da experiência dos dirigentes sindicais em várias instâncias, como deputados, como encargos executivos, etc. E o Luiz Antônio de Medeiros é o nosso convidado hoje, metalúrgico, conhecido, né, quadro do sindicalismo brasileiro, e
está falando da sua vasta experiência. Eu só, reafirmando o que disse o doutor Cristiano, hoje eu conversei com o professor Oswaldo Augusto, que preside a Confederação. E o Oswaldo é advogado também, muito preparado. E tem o rigor, né, do bom advogado, e disse, olha, eu estou com uma expectativa muito boa a respeito do TST, que as coisas não serão enfiadas goela abaixo, e disse, haverá abertura. E até me disse, se você quiser até fazer uma entrevista com o ministro em Brasília, eu tenho certeza que ele receberá lá o programa para fazer uma entrevista. Então nós vamos pensar, né, como é que a gente vai criar as condições para Brasília, porque não é fazer assim, pegar um táxi, gastar R$15 e descer, tem um custo operacional, etc. Mas vamos cuidar disso. Medeiros, nosso programa, este hoje, que estamos apresentando aqui ao vivo, ele passa em Guarulhos, na TV comunitária, sábado, das 20h30 às 21h30, e depois tem reprises. E será também assistido em Brasília. Deixa eu até mostrar aqui. Programa em Brasília, toda terça, das 18 às 19 horas, na TV Com do DEF, canal 12 da NET. E também depois tem o site aqui da TV Comunitária, df.com. Então você também será assistido em Brasília. Eu queria tocar o programa, antes de fazer uma nova pergunta, para você falar um pouco do trabalho que você... Aliás, foi muito trabalho. Você dirigiu, na verdade, coordenou as subprefeituras durante um período aqui no governo do Haddad. Eu queria saber... Quem é esse Haddad? Foi um bom prefeito para São Paulo? É um bom camarada? Como é que ele é? Olha, eu trabalhei bem com o Haddad me deu liberdade de trabalhar, e tanto é que eu dei como prioridade o trabalho da secretaria, botar asfalto em lugares que não tinha asfalto, em comunidades que era terra. Certo. Não é isso? E quando é terra, rua de terra, a pessoa não é cidadão, não é cidadã. A mulher não é cidadão, porque se você convida alguém para sua casa e chove, Sim. Você suja todo o sapato. Sim. Não é? Você fica aí, fica constrangido. Uma criança vai à escola, vai sujo de barro. A criança tem que botar um plástico no pé para... Não é isso? Sim. Tem doenças de poeira, tem tudo. Então, realmente nós fizemos, o Haddad nos permitiu, foi uma grande experiência. Não é isso? Nós pusemos asfalto em várias comunidades que necessitavam, não é? Não só asfalto, mas nós pusemos também saneamento básico. Tá, não é? tá. Alguns lugares em que as pessoas davam descarga em casa, a descarga ia para o meio da rua. Não é? Muita doença de pele. Nós fizemos, com trabalho voluntário, nós fizemos um saneamento básico lá nessa região. Então, eu fico muito feliz, o Haddad me deu condições de trabalhar, eu trabalhei, não é? É pena que foi um ano, ajudei em todas as regiões de São Paulo, sobretudo os mais carentes, sobretudo os mais necessitados. Não é? Todo mundo fala que a cidade de São Paulo é cheia de buraco, a verdade sim. É. Mas tem gente que não tem nem asfalto, meu amigo. Mora no buraco. Mora no próprio buraco. É verdade. Não é isso? Mas é muita gente na Zona Leste. Mora, e são comunidades organizadas, ruas com nome, com luz, com tudo, e sem saneamento básico, não é? Sem asfalto, sem nada, sem um mínimo de dignidade. Então, eu trabalhei isso, fiquei muito feliz de trabalhar, porque o resultado é imediato. Você vê as crianças andando na rua de bicicleta. Sim, que beleza, né? hein? A mulher disse para mim, agora eu posso fazer churrasco em casa, porque não tem o mau cheiro. Tá. Certo? O mau cheiro do esgoto, que também tira... E valoriza a casa do pobre também, porque é um bem que valoriza toda a comunidade. Valoriza a casa do pobre. Eu acho o seguinte, que as subprefeituras ou prefeituras, agora tem outro nome, são prefeituras de bairro, sim. Elas têm uma grande limitação, elas são loteadas para os vereadores. Tá. Isso realmente cria dificuldade para um trabalho planejado. Entendi. Né? A subprefeitura tem o asfalto, em vez de ela botar asfalto nas vias principais, ela vai botar lá onde der voto, Entendi. Um quebra-galho do vereador. Eu acho que São Paulo tem que resolver esse negócio. É importante para valorizar o vereador,
Mas a subprefeitura não pode estar a serviço de angariar voto para o vereador. Ela tem que estar a serviço da população de São Paulo. Perfeito. Mas, para mim, foi um grande momento. Eu acho que também o Haddad deixou um legado, não é? Bom em São Paulo. Por exemplo, hoje, a Paulista é uma praia de São Paulo. Pois é, de domingo é uma maravilha, né? Domingo é uma maravilha. O Ministério Público lutou contra, não é isso? É. O tempo todo. É. Né? Contra, nos criou dificuldade. Eu lembro que nós fizemos audiências públicas lá embaixo do MASP, tá certo? E as pessoas dizem, não, vai atrapalhar os hospitais. Não atrapalha os hospitais têm entradas, os hospitais têm saída. Então ele deixou esse legado, por exemplo, da Paulista, né? De ocupar o espaço público. Tá certo? Ele deixou o legado do carnaval de rua em São Paulo. É verdade. É isso? É Ele verdade. começou esse negócio do carnaval de rua. Ele deixou o legado das linhas expressas de ônibus, cara. Pois é. Não é isso? Pois é. Você sai de Itaquera para o centro de São Paulo, você, num ônibus daquele, de linha expressa, você vem igual o metrô, é capaz de chegar antes do metrô. Posso contar uma história a respeito disso? Pode. Tem uma filha de 10 anos. Faz uns 2 anos, a minha sogra trabalhava lá em casa, né? De vez em quando ajuda a gente ainda. E a minha mulher ia para Guarulhos e disse, Anitta, você me espera que a mãe te leva de carro. Ela disse, não, mãe, eu vou de ônibus, que é mais depressa. Não tem sinal. Então, a menina ligeira percebeu que o ônibus não parava no sinal. E o carro da mãe tem que parar de quanto é farol. Congestionamento. E foi de ônibus com a mãe. Então, isso que você falou dos corredores. Mas isso foi um grande momento, cara. É verdade. Um grande momento. Eu participei desse bacana. Desse grande momento. É claro que a administração teve várias deficiências, eu também tive várias deficiências, mas eu ajudei a construir algo que é um legado para a cidade de São Paulo. Bacana, que bacana. Eu participei das audiências públicas para abrir a Paulista no dia de domingo para a população. Olha. A pessoa diz, não, dia de domingo a Paulista é fechada. Não, a Paulista é aberta para a população. Sim, sim. Né? E ele fez 34 ruas em São Paulo abertas para a população. Olha. Ainda bem que o prefeito João Dória está dando continuidade a isso. Perfeito. Isso é bom. Medeiros, que bacana essa experiência. Ao intervalo, me chamo Eduardo, implacável diretor, com uma mensagem do Sindicato dos Padeiros, Chiquinho Pereira, que é um dos dirigentes da UGT e seguramente um dos qualificados dirigentes brasileiros. O Chiquinho é muito bom, tem muita formação, um jeito muito correto. Vamos ver o que diz o Chiquinho? Vamos lá? Olá, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês. Desta vez vamos tratar ainda da questão da reforma trabalhista, que nos impõe uma série de mudanças. E nesse caso, concretamente, nós estamos fazendo todo um processo de recadastramento dos trabalhadores que são sindicalizados no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, atualizando o seu cadastro, né, para poder melhor comunicar com os trabalhadores. Para nós está sendo uma surpresa muito grande que o trabalhador tem aderido de forma muito objetiva, com muita consciência, à necessidade do sindicato continuar atuando. Tanto a questão do recadastramento, que é uma necessidade, quanto a questão da sindicalização, tem havido uma procura muito grande por parte dos trabalhadores. E é isso que nós queremos, continuar construindo o sindicato, que na defesa dos interesses dos trabalhadores, tenha o trabalhador no primeiro plano, no sentido de fazer com que essa luta seja mais consistente e os efeitos trazidos pela reforma trabalhista não podem trazer prejuízo para os trabalhadores. Vamos à luta e com certeza vamos passar por essa fase e trazer grandes conquistas para os trabalhadores. Um grande abraço. Nós estamos hoje tratando de sindicalismo e poder público, da experiência do Medeiros, né? Em vários cargos que ele já desempenhou, 2 vezes mandato eletivo, com voto direto, e depois por delegação de poder político, etc., mas sempre fez muito bem feito, conforme está relatando aqui. Há perguntas, então eu já queria pedir à nossa Adriana Soares que encaminhasse 2 perguntas ao nosso convidado, Luiz Antônio Medeiros. Pode ser? José Pereira dos Santos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, mandou uma pergunta.
de todas as funções que você já exerceu, em qual acha que teve melhor desempenho? Como sindicalista, deputado federal ou secretário municipal das prefeituras? Essa é a pergunta do Pereira. E a outra? Isso. Vamos encaminhar uma pergunta do Val Gomes. Temos de outros jornalistas aqui, mas vamos encaminhar do Val, que é jornalista da CNTM e também do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Qual a importância Val Gomes. da comunicação sindical neste período de ataques aos direitos sindicais e trabalhistas? Eita! As entidades devem abrir mão deste instrumento ou, pelo contrário, investir cada vez mais? Eu vou começar pela pergunta do Val, não é? Val é jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos, da Confederação, um grande jornalista. Gente boa, músico, você sabe que ele é compositor, né? Não. É, bom compositor. É mesmo, né? É verdade. Ele não tem cara de cantor, não. Mas compõe, né? Letrista e tal. Tá bom. Mas eu acho que a comunicação é fundamental. Você tem que se comunicar com a sua base, não é? Você tem que levar a sua versão. Porque nós temos os grandes jornais noturnos, certo? Que discutem a reforma da Previdência e, por exemplo, e a reforma trabalhista. Mas esses jornais noturnos têm um posicionamento, não é isso? Eles não dão a notícia de uma forma neutra, de uma forma objetiva. Eles dão a notícia tomando um partido. Sim. Não é? Então, tem alguns jornais noturnos que, quando vai ouvir o especialista, só ouve um lado. Sim. Na reforma da Previdência, os grandes noticiários da televisão só ouviam os especialistas que eram favoráveis. É impressionante. Está cheio de economistas, de cientistas contra a reforma do jeito que ela está se fazendo, mas ninguém era ouvido. Ninguém era ouvido. Então, como é que nós vamos vencer essa batalha, essa barreira, não é isso? Da grande mídia, não é? Que tem seus interesses enquanto grupo empresarial. Como é que vamos vencer essa barreira? Com comunicação, meu amigo. Não é isso? E comunicação tem que ser através das redes sociais, tem que ser através de uma televisão igual essa aqui, que as pessoas assistem, estão em casa, estão assistindo, tem que ser através de rádio, tem que ser através de tudo, não é? Papel, escrito, não é? Não é só um meio de comunicação, são vários meios de comunicação. O sindicato tem que ter... comunicação é tudo para um sindicato. Comunicação é tudo. Hoje a gente diz rede, tem que ter rede. Tem que ter rede. Né? Tem que entrar no Facebook, né? Tem que entrar no WhatsApp. No WhatsApp, tem que... Twitter, e isso tem que ser feito por gente profissional. Entendi. Não é fazer com amadores. Amadores é muito bom, tá certo? Mas se você não tiver profissional, não é? Você passa uma mensagem e chega outra coisa. Então, a minha resposta para o Val é realmente, não é? Comunicação deve ser... Hoje, comunicação é muito mais importante do que o departamento jurídico. Antigamente era um departamento jurídico, continua importante. Mas comunicação é de absoluta importância. E agora, respondendo a do Pereira, também um grande abraço para o Pereira, que é presidente do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos. Não é? Qual foi o período da minha vida mais interessante? Realmente fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Olha aí. Né? E você presidiu a entidade de que período a que período? Eu presidi... Porque você foi vice... Eu não fui só presidente, mas eu fui diretor, mas eu era um diretor, desculpa, na época, tão forte que era como se eu fosse quase o presidente, tá certo? De 81, 82, não é? Depois de 87 eu me tornei presidente e saí em 90 e pouco e coloquei para o Paulinho. Mas o sindicato, eu peguei o sindicato era absolutamente imobilista, não é isso? Você não tinha um sindicato que ia à porta de fábrica, que fazia assembleia com os trabalhadores, tá certo? Que inovava na mobilização, na comunicação e realmente, para mim, foi uma grande experiência. Passar a um sindicato que restabelecesse a credibilidade da diretoria, tá certo? Então, nós fomos o primeiro, nós fizemos greves, não é?
A última greve geral do sindicato foi feita quando eu era presidente, né? Depois mudaram-se as condições, tá certo? Quando eu era presidente. Mas, quando eu era presidente, nós reduzimos a jornada de 48 para 44 horas, fomos o primeiro, antes da Constituição, fomos o primeiro a dar garantia para o acidentado. Antigamente, a pessoa se acidentava no emprego, perdia um dedo, não é? Quando voltava do INSS era mandado embora. Não é? Nós conquistamos estabilidade para o acidentado no emprego, conquistamos muitas garantias também para a mulher, sobretudo para a mulher gestante. Não é? Eu construí uma sede escola, aquela da Galvão Bueno, nós construímos 5 subsedes, então para mim foi um grande momento, tá certo? Sim, sim. E construí a força sindical. Não é? Tá. Achava que a CUT vinha de uma maneira avassaladora, dizia que tinha que ser uma central única, eu dizia que não, tinha que ser pluralista. Não é? Então construímos também a força sindical, tivemos muitos embates com eles, muitos, né? E hoje pessoas são amigas, entendeu? Mas um respeita o outro, tá certo? Faz unidade de ação. Então, eu fui presidente da força sindical, fui o primeiro presidente, né? É verdade. Não? Eu estava lá no Memorial da América Latina, na fundação. Foi no Memorial da América Latina 92, não é isso? Por aí. 91, 92, não foi? Acho que foi 92. Eu me lembro que foi no Dia Internacional da Mulher. Exatamente, 8 de março. Dia 8 de março é o dia da fundação da Central. Perfeito. Da Força Sindical. Tem muita história para contar. Hã? Tem muita história para contar. Mas também já estou rodado, né? Não, mas é que aproveitou, foi efetivo, né? Foi efetivo, porque tem a participação intensa, né? Intensa. Medeiros, eu vou pedir licença mais uma vez para encaminhar perguntas ao nosso convidado, senão os nossos amigos acabam não sendo contemplados. Pode ser, Ariane? Recebemos mais uma pergunta agora, mas eu vou encaminhar do Vitor Nuzzi, ele é jornalista da Rede Brasil Atual. Mandou para a gente pelo WhatsApp. Mandou várias perguntas, a gente vai encaminhar uma e, se houver tempo, vamos também enviar as outras. Qual é a sua opinião sobre a contribuição sindical e a respeito do princípio da unicidade? O modelo getulista atrela em demasia os sindicatos ao Estado, como alguns argumentam? Qual seria o ideal? Olha, vai começar a briga agora aqui, tá? Tá bom. Eu vou dizer o seguinte, eu sou contra o imposto sindical. Eu sempre botei na minha cartilha, não é isso, que eu deveria ser contra, e sou contra o imposto sindical. A forma como acabou o imposto sindical não era para libertar o sindicato, era para quebrar as canelas do sindicato. O imposto sindical terminar o imposto sindical sem nenhuma discussão, sem nenhuma transição. Pois então, é. Aí eu sou absolutamente contra. Não é? Eles fizeram, não foi para ajudar a fortalecer o sindicato, mas foi para enfraquecer o sindicato. Não é? Agora, os sindicatos também, cara, deviam ter se preparado há mais tempo. Esse negócio um dia ia acabar. Um dia ia acabar, Francisco. Um dia ia acabar. Então eles não se prepararam. Tinha gente que achou que não tinha plano B. Entendeu? É verdade. Agora, o sindicalismo ficou fraco, evidentemente, porque o objetivo do Temer, não é isso? É enfraquecer os sindicatos. Não é? Enfraquecer os sindicatos. No patronato ele não mexeu. Sistema S está lá intacto. Assim, 19 bilhões. A Fiesp vive do Sistema S. E aquilo é uma caixa preta. Não é isso? Sim. Que ninguém sabe em que gastam, aonde é que gasta aquele dinheiro. Não é que não presta conta para ninguém. A prestação de conta ao tribunal é puramente formal. Puramente formal. Não é isso? Mas o prédio da Fiesp, quem construiu o prédio da Fiesp? SESI. Hã? SESI. O SESI, é dinheiro de imposto. É o SESI. E esses caras, e isso eles não mexem, não fizeram nada. Então, eu sou contra o imposto sindical, mas acho que foi uma péssima hora, mas os sindicatos deviam ter se preparado. Nós vamos encontrar saída. O trabalhador não... Sindicato é uma parte da democracia. Não existe democracia forte sem partidos políticos e sem sindicatos. Perfeito. Não existe. Em lugar nenhum do mundo. Estados Unidos,
Alemanha, França, Argentina, onde você quer, faz parte da democracia, não é isso? A defesa da valorização da mão de obra, tá certo? As negociações, isso é feito por sindicato. Então, nós vamos encontrar uma saída. Perfeito. Diga lá. Luiz Antônio Medeiros, vamos a mais uma pergunta. Hoje eu vou pedir que não passe o arquivo sindical para que a gente possa tocar aqui a conversa com o nosso convidado, com o Medeiros. Vamos lá, Ariane, mais uma pergunta ao nosso convidado. Vamos. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa aos que mandaram e, infelizmente, não vamos conseguir encaminhar. Carol Rui, a coordenadora do Centro de Memória Sindical, acabou de mandar também uma pergunta. Ela diz assim: você que trabalhou com ele na prefeitura, acha que o Haddad é um bom candidato à presidência da República? Haveria diálogo com sindicalistas em seu governo? O Juruna também te manda um abraço. Eu acho que o Haddad é um bom candidato, sim, a presidente da República, é um homem preparado. O Haddad é um cara honesto. Olha aí. Tudo bem? O Haddad é um cara honesto, não é isso? O PT pode ter feito várias coisas, etc e tal, mas eu conheço o Haddad porque trabalhei com ele. Eu posso dizer o seguinte: o Haddad, e isso é uma questão básica hoje no Brasil. Sim. As pessoas têm que ter a mão limpa hoje no Brasil. O Brasil caiu prisioneiro de quadrilhas, não é isso, que se elegiam, não é isso, e ficaram ricos na política, não é isso? O Rio de Janeiro, a corrupção no Brasil é um negócio endêmico, cara, não é isso? O governador do Rio de Janeiro está preso. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro está todo mundo na cadeia. O presidente da Assembleia Legislativa está preso. Não é? Então, o negócio da corrupção política no Brasil é um negócio muito sério, cara, muito sério. Não é? Então, eu acho que é básico, é condição básica, é que as pessoas tenham carinho com a questão pública, não é isso? Sim. Não é? E você está falando no Haddad, eu acho que o PT tem uma autocrítica a fazer, o PT parece que, o PT tem que dizer, olha, realmente nós erramos. Claro. Certo? Agora, eu trabalhei com o Haddad, eu não sou PT, nunca fui PT, entendeu? Sou do PDT, mas eu dou esse testemunho. Eu nunca vi o Haddad com permissividade com dinheiro público. O Haddad é um cara sério. Eu duvido que alguém tenha coragem de propor coisas irregulares para o Haddad. Que bacana, fico muito feliz de ouvir isso. Eu trabalhei com um prefeito em Americana, foi prefeito 4 vezes na minha cidade, o doutor Valdemar Tebaldi, que você conheceu, foi preso político, brisolista histórico, e também não tinha essa conversa não, porque a tática do corruptor é igual a do traficante. Ele só vende para quem quer comprar. O corruptor só oferece propina para quem está disposto a receber, porque ele sonda o terreno antes, tem uma técnica de abordagem. Obrigado pela sua fala sobre o Haddad. Eu tenho... Quem fez a pergunta foi a... Carol Rui. Carol, que é do Centro de Memória Sindical, não é isso? Um grande abraço, Carol. O Centro de Memória Sindical presta um grande serviço, não é isso, para a nossa história. É uma pessoa simpaticíssima, né? Correta, que trabalha muito bem. Medeiros, se você fosse votar hoje nos candidatos que estão aí, qual seria o seu candidato? Meu candidato seria e será o Ciro Gomes. E por quê? Porque, primeiro, que ele é PDT, eu sou PDT. Certo. Estou trabalhando por ele. Segundo, porque ele tem aquela condição básica. O Ciro Gomes foi ministro, o Ciro Gomes foi prefeito, foi governador, tá certo? E não tem um processo contra ele de corrupção. Não tem um processo contra ele, cara. Isso é muito difícil. Né? Não é processo, não é que ele foi absolvido, é que não tem. Não é isso? É um cara que saiu do governo, foi trabalhar. Foi ser diretor de uma... de uma empresa, da CSN, foi trabalhar, entendeu? Tem experiência administrativa. A família do Ciro Gomes vem de Sobral, não é isso? E a melhor educação pública no Brasil é de Sobral. Perfeito. Não é isso? Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 77 está no Ceará, cara. Então, meu amigo, eu tenho a honra de dizer o seguinte, eu vou trabalhar, vou votar pelo Ciro Gomes. Você sabe que... O Edu está me falando que vai encerrar, mas fazer um comentário. Eu estive faz alguns meses no Sindicato dos Engenheiros, aqui no centro, e o Ciro estava lá. E eu fiz uma entrevista com ele. Uma entrevista de uns 5 ou 6 minutos. Eu rodamos lá na rede da agência sindical.
Isso foi compartilhado. E compartilharam no como é que chama, Gisele, o site lá? Ciro Sincero. E quantos mil visualizações tem? 47 mil visualizações na entrevista. Você vê que ele tem um discurso, as pessoas gostam dele. Tá bem, está trabalhando bem. Luiz Antônio Medeiros, acabou o programa e você tem história para contar, podia fazer mais uns 10 programas aqui que iam ser interessantes. Muitíssimo obrigado pela sua vinda, parabéns pela sua trajetória e fico feliz em ver que você, com os anos passam, mas você mantém o vigor e mantém o entusiasmo. Isso é muito bacana. Obrigado, viu, Medeiros? Obrigado a você. Gente, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Quem vai estar aqui é o Sebastião Almeida, que presidiu, que fundou o Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos, logo após a ditadura, porque durante a ditadura o servidor não podia se organizar em sindicato, só em associação. Presidiu a entidade, depois foi vereador, foi deputado, foi prefeito da cidade 2 vezes. E nós vamos conversar com ele como é que foi essa experiência de ter sido vereador, ter sido presidente do sindicato, ter governado a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e se ele tem projetos políticos para o futuro, que eu quero crer que tenha, mas isso nós vamos ficar sabendo na quinta-feira que vem, ok? Então um abraço a todos e a todas, muito obrigado, até quinta. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.